pessoal, aproveitando então que a doutora Isabel está aqui, gostaria que você falasse um pouquinho aí, né, uma dúvida comum aqui no consultório, até das lives. O paciente que usa balão intragástrico e o paciente que fez a cirurgia bariátrica, qual é o anticoncepcional, como ele deve fazer esse método contraceptivo, né, que seja realmente seguro para ele? Certo. Bom, então nós falamos aqui do padrão de ciclo menstrual, o que acontece com a fisiologia dos nossos hormônios sexuais em quem está em sobrepeso. Tudo bem? Então agora a gente vai mudar o cenário e falar das pacientes que estão ou em processo de perda de peso ou que já emagreceram, seja por um método cirúrgico, que é as técnicas de bariátrica, são, né, as técnicas bariátricas, e o balão. Então, o importante que a gente precisa separar desses dois grupos é que quando a gente faz a bariátrica, seja pela técnica restritiva ou desabsortiva, o anticoncepcional oral não está indicado, porque assim como acontece com os nutrientes, a absorção não é a mesma mais, né? Então, a paciente corre o risco sim de engravidar se ela usar um anticoncepcional oral. O que não acontece com o balão. O balão ele lentifica o esvaziamento gástrico, ele tem absorção preservada, ele reduz pouco, mas não vai alterar a taxa de quanto essa mulher absorve de hormônios do anticoncepcional oral. Então, qual é o método ideal? Para pacientes que usam balão, vai depender se ela gosta de injeção, de anticoncepcional oral, implante, fica mais a critério da paciente e do ginecologista. Já as que fizeram bariátrica, a gente indica ou DIUs, ou então injeções, tem as mensais e as trimestrais. Um método muito eficaz, Gabriel, que hoje em dia a gente está considerando como um dos mais seguros, é o Implanon, que é aquele implante subdérmico que a gente coloca por 3 anos. E aí vão surgir as perguntas, qual é o melhor? Na verdade, não existe um melhor para toda a população. Mas indicado para aquele caso específico. Então a gente precisa ver, essa paciente tem contraindicação ao estrogênio, então ela é hipertensa, ela tem mais de 35 anos. Isso é muito legal você falar mesmo, porque eu ouço muito essa pacientes vêm me procurar para avaliar, né? Eu devo fazer a cirurgia, eu devo operar, eu vim aqui para fazer uma avaliação. E é muito interessante, assim, será que no meu caso não resolve com balão? Então não é deixar para todo mundo a mesma orientação, a mesma avaliação, né? Acho que isso é bem interessante porque cada um tem os seus limitadores daquela técnica, daquela outra técnica, né? Sem contar os gostos das pacientes. Tem paciente que não quer ser submetida a uma injeção mensal, a uma injeção trimestral. Ela prefere um DIU que dura 5 ou 10 anos, ou ela prefere um implante que dura 3 anos. Então, cabe frisar aqui que nenhum método é 100% seguro. A gente está falando de algo em torno de 98%, 99%. Alguns métodos têm os 2 hormônios, estrógeno e progesterona, como por exemplo a injeção mensal. Outros têm só a progesterona, como o DIU de Mirena, o Implanon, que é um dos métodos mais eficazes hoje em taxa de porcentagem. Então, para isso, a gente precisa avaliar quais são as condições dessa paciente. Se ela é tabagista, se ela tem mais de 35 anos, algum antecedente de trombose, tudo isso para a gente poder selecionar qual é o método mais oportuno para ela. Isso foi bom, acho que ficou bem claro, mas dando continuidade nessa questão, e o ganho de peso? O paciente já emagreceu, o paciente operou, já emagreceu, pôs um balão, já perdeu seus 20 quilos, e aí ele quer mudar o método que ele vinha usando. E o ganho de peso, quando você muda esses métodos, isso é real? Muda a questão da fome do paciente? Ou não? Isso não é verdade? Não, isso não é verdade. O anticoncepcional em si não tem a ver com a fome ou com o ganho de peso. Se a gente for falar das pacientes que reganharam peso por outras questões associadas a hábitos de vida, alimentação, isso é um mundo à parte daquelas que usam anticoncepcional. Aí vai ter gente que vai falar, doutora, mas eu já ouvi dizer que a injeção trimestral engorda. Eu ouço aqui na clínica. Então, sim, porque ela tem uma dose hormonal de progesterona muito alta. Então, como ela precisa manter por 90 dias, acaba sim dando muita retenção hídrica, na verdade é isso que acontece. Ela tem uma ação mineralocorticoide, então a paciente incha bastante. Então, claro, ninguém que faz bariátrica usa balão quer ganhar peso com nada, né? Então a gente acaba tendo uma tendência de colocar os DIUs e os Implanons. São os métodos mais procurados pelas pacientes que fazem a cirurgia. Legal. É bom saber. Dando continuidade, rapidinho, tá, gente? Eu não combinei nada, mas estou aproveitando que ela está aqui. Fica à vontade. Eu atendo pacientes operados, né, de bypass, de sleeve,
de 10, 15 anos, né? Eu tenho uma sorte que eu tenho pacientes que eu sigo há muitos anos. Certo. Nos últimos anos a gente observa realmente uma crescente da literatura mostrando essa questão da osteopenia, da osteoporose causada nesses pacientes, que a cirurgia ajuda o aparecimento, né, dessas situações. E eu vejo que o ginecologista que é o médico que a mulher vai mais frequente, e é ele que acaba achando esse ponto, diagnóstico, né? Mas também vejo, por outro lado, que não são todos os ginecologistas que têm essa atenção. E você, né, por conhecer bastante desses métodos de cirurgia bariátrica, de balão intragástrico, né, eu sei que você tem um cuidado um pouco diferente com os pacientes. O que você poderia falar para as mulheres que já fizeram bariátrica ou que já fizeram um tratamento para perda de peso, que foi efetivo há 5 anos atrás? O que elas devem pensar hoje numa consulta ginecológica que não seja só aquela questão ginecológica, que se estenda um pouco nessa parte metabólica? Certo. Então, quando a gente faz aquela anamnese, que nós perguntamos todo o histórico da paciente, e a gente se depara com essa questão de que ela fez a bariátrica, nós ginecologistas, que somos médicos da mulher, a gente tem que ter um olhar amplo, né, Gabriel? Então, dosar a quantidade de cálcio, dosar a quantidade de vitamina D sérica, a gente faz exame de sangue, fazer uma densitometria óssea, principalmente naquelas que não praticam atividade física, que são brancas, tabagistas, que se predispõem à perda óssea. Então, é claro que, mais uma vez, a gente vai falar de separar cada caso, cada mulher tem uma história. Então, aquela que é atleta, que não fuma, que tem uma alimentação boa e uma dosagem de cálcio, vitamina D, principalmente normais, dificilmente ela vai ter uma perda óssea. Ao passo que aquela paciente mais velha ou que não faz nenhuma atividade física, não se alimenta bem, não fuma ou fuma, isso vai piorar ou melhorar dependendo de cada caso. Então, mais uma vez, a gente isola as pacientes, mas sim, é papel nosso, do ginecologista, investigar essa perda óssea, inclusive entrar com suplementação quando necessário. É importante falar sobre isso, né? Porque a gente sabe que nem todo mundo faz acompanhamento eterno com o nutricionista. O certo seria, mas não existe muito essa logística no Brasil. Então o ginecologista ele fica muito responsável por essa parte, né? Então eu só quis puxar isso para poder deixar para as meninas que estão assistindo, para não se descuidarem. Vai no seu ginecologista, converse sobre essa questão da parte metabólica óssea, principalmente, porque é um dado que a gente tem visto no consultório, na literatura, que vem crescendo por descuido. Então, o ginecologista, que é o médico que você procura todos os anos, então peça para que ele faça esse acompanhamento aí ósseo seu. Certo. Obrigado, viu? Obrigada a você. Vamos fazer mais vezes, adorei. Oh.